Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E nesse vídeo vamos trazer um conteúdo da área de informática. Dando continuidade, vamos trabalhar com o aspecto das suítes de escritório. No caso, o Microsoft Office e também ou seja, o pacote Office e também o LibreOffice ou BR Office, no caso. Os focos principais dessa bateria de questões vão ser o Word e também o Writer, o Calc. Agora a primeira questão, vamos lá. Eu vou espelhar na tela a questão que eu estou resolvendo no atual momento. Então, preste atenção no enunciado dela. Lembrando que as questões da Banca Furmark a respeito do conteúdo desse tópico são mais relacionadas à visualização de menu, ou seja, decorar qual é a opção em cada menu, ou mesmo decorar os atalhos, também as opções, o hall de opções que vão estar disponíveis a partir do momento que acontece o clique, ou mesmo algum ícone, associar ícones também, é bem a cara da banca. Então vamos começar para vocês terem a noção e o exemplo de como ela trabalha realmente esse tópico. O atalho, aí a primeira questão, que é do ano de 2016, busca, ela tem em resumo o enunciado dela, trabalha com a ideia, ela te questiona com base no. Ela quer testar se você sabe qual o atalho de centralizar no Microsoft Word. Para centralizar, utilizamos a tecla Ctrl mais a tecla E. Lembrando que, fazendo um paralelo com o Writer, o Ctrl E também centraliza no Writer. O que vai mudar seria o alinhamento entre esquerda e direita, que seria diferente entre ambos. Porque enquanto no Microsoft Word existe o teclado, a combinação de teclas Ctrl mais Q vai fazer com que seja alinhado à direita, e a combinação de teclas Ctrl mais G vai fazer com que todo o parágrafo seja alinhado à direita. Ou seja, Ctrl mais Q esquerda, Ctrl mais G direita. Enquanto que no Writer é diferente. A lógica é mais baseada nos termos em inglês. Ou seja, vai seguir o L para esquerda, left, e o R, Ctrl mais R para a direita, ou seja, right. É essa forma que seria ideal para, quanto aos alinhamentos, é basicamente isso que é abordado e vem sendo trabalhado pelas bancas. Agora, a segunda questão. Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Agora, a segunda questão. A segunda questão, ela vai querer trabalhar o aspecto ainda relacionado à página inicial, ao menu página inicial do Word. Ele quer ver se você está ligado no sentido de nas ideias relacionadas ao negrito, a como formatar as fontes. A fonte pode ser formatada em tamanho, ela pode ser formatada com base em colocando um destaque maior, que seria o sublinhado, ou ela pode também colocar um efeito diferenciado, que seria o itálico. São essas três formatações que são possíveis. A mudança de cor pode haver, mas o fundamental, que existe atalho para isso, seria o negrito sublinhado e também o itálico. No caso do Word, os atalhos são respectivamente Ctrl N para negrito, Ctrl S para sublinhado e Ctrl I para itálico. Lembrando que no caso do Writer é totalmente diferente. Só o itálico que permanece igual, mas ele tem um vínculo maior com a língua inglesa, o Writer. Então, na parte do sublinhado,
seria Ctrl U, que vem do underline. Na parte do negrito seria Ctrl B, que vem do bold. E na parte do itálico permaneceria o mesmo. Então vamos responder a questão. Ctrl N aplica negrito no texto selecionado? Sim. Ctrl mais igual, ele deixa o texto subscrito? Sim, ele deixa o texto subscrito. Ctrl mais igual, quando Shift mais igual, deixa o texto sobrescrito no Word. E Ctrl mais igual, deixa o texto subscrito. Esse é o atalho. Lembrando que no Writer é diferente. Utiliza-se a letra Ctrl mais B, Ctrl Shift mais B, na verdade, e Ctrl Shift mais P. O primeiro para subscrito e o segundo para sobrescrito, que seria a parte de cima. É tipo para você colocar lá um valor em exponencial dentro de um texto. Vamos supor que você tenha essa finalidade. Você vai utilizar o sobrescrito para isso, porque dentro da linha ele vai deslocar o texto um pouco para cima. E Ctrl S aplica o sobrescrito? Não, Ctrl S não. Então é 1 e 2 o nosso gabarito dessa questão. Agora a próxima. 1 e 2, que seria a alternativa de letra B também, novamente. A próxima questão. Para formatar células dentro do Calc da versão 4.1.3, é utilizado o atalho Ctrl mais 1. É um atalho um tanto quanto peculiar, ele não é tão comum, mas ele é utilizado sim. Principalmente que ele diz aqui sobre formatação em números. E dentro do menu da janela que vai estar evidenciada, para você, dentro da célula, e para você aplicar a formatação que corresponde a números, formatação de números, formatação de fonte, borda e outras opções, é possível fazer isso apertando a tecla Ctrl mais 1. Ctrl mais D e Ctrl mais F têm finalidades diferentes. Ctrl mais F é para localizar dentro do... Aí tem uma diferença também. Dentro do Calc, Ctrl F é para localizar. E dentro do Word, para localizar, basta que você utilize Ctrl mais L. Então, gabarito letra A. Agora a próxima questão. A próxima questão trabalha com a ideia dos macros. O macro, ele vem a ser uma alternativa que está lá na parte das ferramentas, ao lado do corretor ortográfico, da parte dos cálculos. E o Word, ele disponibiliza sim essa opção. Porém, entretanto, ele não vai existir o ícone de execução do macro. Ele, nas versões mais atuais, é inexistente. Ele vai estar em outra localidade. O botão de gravar, o ícone de gravar, ele está proporcional. Então, o segundo de cima para baixo, a segunda opção, ela é verdadeira. Lembrando que também temos atalhos específicos para o macro, que seria o atalho Alt mais F11 e o atalho Alt mais F8. Alt mais F8 ele vai listar os macros, enquanto o Alt mais o F11 ele vai abrir o macro, ou seja, a linguagem de programação do macro. O macro é uma questão, é uma repetição, uma série de padrões que você vai gravar e que tem a intenção no futuro de repetir ela sem a necessidade de trabalhar naquilo. Ou seja, você grava uma vez e você consegue repetir automaticamente aquela série de passos. Isso é muito importante para os editores de texto e para os editores de planilha e editores de slide, porque é óbvio que tem algumas funções que são um tanto quanto monótonas e é muito importante utilizar macro. Entretanto, como nem tudo são flores,
É claro que existe também ameaça à segurança da informação. Existe um vírus que é classificado como vírus de macro, até porque ele vai utilizar-se desse mecanismo para executar códigos maliciosos, porque o vírus é um programa ou fragmento de programa que vai estar alicerçado e inserido dentro do documento. Precisa de ser executável, ele precisa de ter uma execução, ele precisa de ser executado para conseguir infectar e provocar os seus danos, ou seja, pegar informações, deixar obstruir ou danificar o computador, danificar algumas pastas, comprometer arquivos. Tudo isso vai ser necessário a partir da disparada do mecanismo de ativação do vírus, que que acontece perante o clique, a execução do arquivo. E com o macro, é claro que vai existir uma vulnerabilidade maior, porque dentro da série de passos, é claro que pode existir a execução automática de um vírus. E aí ele pode estar contido também nessa execução um vírus de macro, que vai alterar todos os parâmetros e a disposição dos elementos, a funcionalidade de cada função, a funcionalidade de cada recurso dentro do editor de textos. Por exemplo, ele pode alterar e embaralhar as funções. Então, temos apenas a alternativa incorreta A1, porque então vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa de letra B. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão ainda vai trabalhar, agora vai alterar um pouquinho a formulação, mas ainda vai estar trabalhando dentro do pacote LibreOffice na parte do Calc. E ela vai trabalhar as funções. O assistente de função, ele consegue ser aberto como? Inclusive, existe uma questão bem polêmica sobre o assistente de funções, sobre como eu consigo declarar uma função, como eu consigo mexer com função dentro do Calc, quais atalhos são possíveis para fazer essa ação. E aí eles disseram que o Ctrl mais F2 não era um desses atalhos, e é errado esse comentário, até porque o Ctrl F2 ele abre o assistente de funções, então ele está relacionado sim com as funções dentro do Calc. Então o item 2 está verdadeiro. O item 3 ele apresenta o caminho para abrir o menu de funções, o assistente de funções, que seria abrir sem necessitar do atalho. Portanto, devemos ir ao menu e depois clicar em função, ao menu inserir, depois clicar em função, e aí pode abrir a janela de assistente de funções. Dessa forma, a única que está incorreta é a alternativa 1, que diz que essa imagem que está aparecendo na tela, ela vai abrir o assistente de funções, sendo que não, ela vai abrir um auxiliar, mas não um assistente de funções propriamente dito. Então, 2 e 3 estão corretas apenas. Então, o gabarito letra C. Embora essa questão pode gerar dúvida, inclusive ela tem dois entendimentos diferentes. Tem uns que classificam a própria banca dentro do site de questões, classificou aquele ícone como uma possibilidade de abrir o assistente de funções. Então, ela considerou as 3 alternativas como corretas. Agora, a próxima questão. Sobre como vai proceder dentro da página inicial. É claro que é como no Word. No Word eu possuo alguns atalhos, alguns tipos de opções e caixas de diálogo que são próprias de outra parte de outros menus, mas que são inseridos dentro do hall, do painel inicial, para que seja mais
para que seja mais fácil o meu clique, o meu clique e a disposição, a visualização do elemento e para gerar um conforto maior ao usuário, é importante que se coloque esses itens mais utilizados no painel inicial, embora eles sejam de outros menus, originários de outros menus. É o caso do autoajuste, que ele é original do menu formatar, mas ele encontra-se na página inicial, sim, do Microsoft Excel. O mesmo se aplica à questão de inserir células, que também está disponível no menu inserir. Mas excluir planilha não está disponível no menu formatar. Lembrando que formatar dentro do Excel pode ser formatar a célula, formatar a questão de estética também. É possível fazer inúmeras formatações dentro do Excel, formatar o gráfico que foi aplicado. Então a única alternativa que é verdadeira dentre essas opções são a 1 e a 2, que deixa como correto o gabarito de letra B. Agora, sobre a próxima questão, ela vai dizer, ela vai trabalhar também, ainda trabalhando a ideia do Excel, para que seja exibida as linhas de grade dentro do Excel. Elas podem ser, para que seja ocultado essas linhas de grade, eu preciso de ir lá no menu exibição, na guia exibição, e clicar em mostrar. Essa é a opção, portanto letra B de novo, porque em inúmeros momentos a guia exibição ou exibir, ela vai ser útil, principalmente para os recursos que podem ter a possibilidade de serem ocultados. É o caso da grade das linhas de grade, por exemplo. Agora vamos para a próxima questão. Essa questão ela é importantíssima e é sobre o Word. E ela diz o seguinte, que tem documentos protegidos. E esses documentos protegidos, eles precisam, eu consigo ter restrição de acesso a eles. Ou seja, colocar alguns limites, controlar como vai proceder o acesso e o usufruto daquele documento. Portanto, ela vai trabalhar lá com a parte de segurança do arquivo. Aqui, a única alternativa que não é compatível com esse menu seria editando tabelas, porque tabela e Word não tem muita correlação. Embora eu consiga importar tabelas do Excel para o Word, não é isso que o enunciado quer. Essa opção não está relacionada com a questão da proteção e da restrição. Portanto, a alternativa letra B, que é editando tabelas, não. O Word, essencialmente, é um editor de texto. Comentários, sim, eu consigo fazer controle de comentários, inclusive colocar uma historicidade, ou seja, habilitar o documento somente para ser realizado comentários. É tipo, eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com o documento, com o Microsoft Word online. A ferramenta virtual permite que os comentários sejam feitos e ocorra a interação, ou seja, conselhos de professores podem, ou outras pessoas também podem fazer esse processo agora, e alteração controlada também.